Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Fernando Yunes, presidente do Mercado Livre, a maior plataforma de comércio eletrônico do Brasil e uma das mais valiosas empresas da América Latina, com um valor de mercado de aproximadamente 100 bilhões de dólares. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda um gigante do comércio eletrônico na América Latina. Em 2025, essa plataforma alcançou a marca de 95 compras por segundo, com mais de 80 milhões de compradores únicos. Nós vamos receber nesta edição do Show Business Fernando Yunes, a maior liderança do Mercado Livre no Brasil e presidente de e-commerce do Mercado Livre na América Latina. Obrigado, Yunes, pela presença aqui em nosso estúdio. Desde que eu cubro a área de negócios, eu acompanho o crescimento avassalador do Mercado Livre, nascido na Argentina. E um dos focos de vocês sempre foi, para mim, o tempo. O tempo de entrega de produto na casa das pessoas. Vocês são obcecados há muito tempo de entregar cada vez menos, em menos tempo, o produto na casa dos compradores. Para você, isso foi determinante para o Mercado Livre virar a maior plataforma de comércio eletrônico do Brasil? Olá, Bruno. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. E eu diria que a logística são alguns elementos que levaram o Mercado Livre a atingir o patamar que a gente atingiu de liderança no Brasil e na América Latina. E acho que por trás tem uma camada de excelência. E como você falou, a logística é uma área fundamental e a excelência na logística, ela soma uma vantagem competitiva muito importante. A gente chegou na marca de 50% das vendas sendo entregues no mesmo dia que a pessoa compra ou no dia seguinte. Isso é média Brasil. Então, 50% no mesmo dia ou dia seguinte no país todo é um patamar muito, muito rápido de entrega. É um benchmark global que o Mercado Livre atua. E 80%, quase 80%, em até 2 dias. E à medida que a gente entrega mais rápido nas cidades que a gente vai lançando centros de distribuição e vai avançando, o mercado cresce. Então, se você entrega numa cidade em 4, 5 dias, o tamanho do e-commerce é 1. Se você entrega no dia seguinte, o e-commerce salta de tamanho, porque as pessoas estão mais propensas a comprar quando o prazo de entrega é mais baixo. Então, eu diria que teve um pilar muito importante de sortimento de produtos e marcas. O Mercado Livre tem desde as pequenas e médias empresas que trazem aquele sortimento enorme, que as pessoas dizem, nossa, no Mercado Livre eu encontro tudo. Vem muito por esses vendedores, né? Centenas de milhares de vendedores. E, ao mesmo tempo, as grandes marcas. A gente trouxe mais de 3.500 grandes marcas. Para cada vertical de negócio, a gente trouxe as maiores marcas para vender no Mercado Livre. E isso traz também uma credibilidade, uma reputação, produtos que as pessoas são fiéis, são leais e gostam de consumir aquelas marcas e aí encontram a marca no Mercado Livre. Ao mesmo tempo, uma usabilidade do aplicativo cada vez mais simples e intuitiva, com uma logística cada vez mais rápida e meios de pagamento no checkout os mais completos que tem. Então, na hora de pagar, você pode pagar com dinheiro em conta do Mercado Pago, com cartão de crédito Mercado Pago, pode pegar um crédito do Mercado Pago, pode fazer um parcelamento no Mercado Pago, pode pagar com cartão de outro banco ou pode fazer uma combinação desses meios todos para pagar a sua compra.
E essa também é uma vantagem competitiva. Então, esses são alguns dos pilares que acho que levaram a gente a crescer tanto. Mas eu insisto na questão logística, porque boa parte dos CEOs que passam aqui toda semana no Show Business, eles falam do desafio da logística no Brasil. Inclusive, quando eu pergunto qual é o maior desafio, em geral a resposta é logística. Afinal, nós estamos falando de um país como o Brasil. Para vocês entregarem no mesmo dia tanta encomenda, e a gente não está falando só numa cidade como São Paulo ou em grandes capitais, a gente está falando de outras cidades. Se deve a quê? A quantidade de aviões que vocês têm? Vocês têm quantos aviões? Hoje são 9 aviões voando no Brasil. Exclusivos do Mercado Livre. Sim. Voando full time, a semana inteira, para as regiões mais distantes. Então, as regiões que a gente não tem o centro de distribuição, os aviões voam e reduzem muito o prazo de entrega. Então, por exemplo, Manaus. Imagina aí um estoque de um vendedor aqui de São Paulo, para sair daqui e chegar em Manaus, se fosse pelo rodoviário, o tempo que ia levar, e com os aviões esse estoque chega no dia seguinte. Então, um vendedor daqui, ou o contrário, um vendedor de Manaus consegue entregar para um cliente de São Paulo, do Rio, do Sudeste, do Sul, num prazo muito curto. Então, são 9 aviões voando, os aviões voam para cidades. Quando eles voam, como eu comentei, né, o prazo de entrega mais curto aumenta o tamanho do mercado. Então, com os aviões voando, a entrega é mais rápida, o mercado cresce e aí a gente cria um centro de distribuição. Mas, apesar de ter todo esse lado físico, né, que a gente está falando de centros, caminhões, os aviões, o principal ponto da logística é a tecnologia. São milhares aí, mais de 1.000 desenvolvedores de tecnologia focados só na logística, em todos os algoritmos para que uma compra que foi feita naquele mesmo instante, quem está no centro de distribuição vai ter que saber aonde buscar aquela compra numa velocidade rápida, isso vai para uma embalagem e vai para o caminhão certo que vai ser entregue na casa da pessoa no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso, pelo volume, não é feito manualmente, é tudo com tecnologia. No ano passado foram 3,3 bilhões de produtos entregues. E para entregar 3 bilhões de produtos, não são pessoas montando as rotas também. Toda a roteirização é com tecnologia. Então, a logística é uma combinação da parte física de infraestrutura com tecnologia. Não, e volto a repetir a apresentação do programa, né? Em 2025, bateram a marca de 95 compras por segundo. Você não se assusta com esse número? Acho que a gente vai normalizando. E acho que às vezes na vida a gente vai normalizando muita coisa, né? E acho que o tamanho da empresa, quem trabalha na empresa, quando entra, se choca com o tamanho, com a dimensão, mas com o tempo vai normalizando. Então a gente olha o volume de venda e já está pensando no crescimento. Os planos são sempre... Precisam aumentar aí essa venda por segundo. A gente já olha e fala, tá baixo, tem que aumentar. Olha só, a gente está falando aqui de uma empresa conhecida nacionalmente, numa região toda, como a América Latina, que domina o comércio eletrônico no continente. Mas nunca se viu uma concorrência tão acirrada como nos últimos tempos, né? A gente tem uma gigante americana, a Amazon, você tem asiáticas, só vou citar duas, a Shopee, a Temu. Eu lembro muito, no ano passado nós estivemos juntos, Iones, eu lembro que você declarou que vive recentemente, sobretudo no ano passado, você vivia num dilema constante, porque você não podia dormir no ponto. Nem você, nem o seu time, porque se dormisse no ponto, você podia ser passado por um rival. Isso numa situação em que o Mercado Livre está muito à frente dos concorrentes. Qual é a sua estratégia para se manter líder no setor?
Acho que é uma combinação de alguns fatores. Um fator é o cliente no centro, entendendo as fricções, as jornadas dos clientes e entregando o melhor serviço possível. Então, melhorando o nosso aplicativo, criando novas soluções, entregando mais rápido, trazendo mais sortimento. Então, tudo que melhora a proposta de valor, a gente fez a redução do patamar a partir do qual tem frete grátis, era R$ 79,00, a gente abaixou para R$ 19,00. Então, o frete grátis também foi uma alavanca de crescimento. Então, para seguir na liderança, a gente tem que seguir melhorando a proposta de valor, mas com muita velocidade, com muita análise para tomar decisões que são assertivas, que são as melhores, porque a combinação de decisões é muito amplo. Mas como tomar as melhores decisões? Então, todo o lado estratégico, analítico é fundamental, com acho que uma indignação e querendo sempre crescer, sempre inovar, sempre ser melhor e se superar, com o espírito do Mercado Livre, que é competitivo para fora, mais colaborativo para dentro, e com um time talentoso, de alta performance, numa cultura que propicia que as pessoas vão no seu potencial máximo. Então, com isso, a gente tem que seguir inovando, criando mais soluções e crescendo numa velocidade mais rápida para manter a liderança. Quando você entrou na empresa, você entrou em 2020, né? Sim. O Mercado Livre ocupava uma posição no mercado, não era líder de mercado, e vocês, desde então, mais do que dobraram a participação no mercado de comércio eletrônico no Brasil e na América Latina. Quais foram, ou qual foi a transformação mais relevante? Porque nos últimos 6 anos, que é o período que você está à frente da companhia, muita empresa entrou no mercado brasileiro, sobretudo as estrangeiras, sobretudo as asiáticas, e nesse meio tempo, muita empresa varejista brasileira caiu de posição. Varejistas conhecidíssimas. Como é que você faz? Qual que é o panorama desses últimos 6 anos quando você está à frente do Mercado Livre, vendo tantas mudanças, entrada de tantos concorrentes estrangeiros e a saída ou a queda de tantos varejistas nacionais? Como você comentou, o mercado é muito competitivo no Brasil. É um dos mercados mais competitivos de e-commerce no mundo. A maioria dos mercados tem um player com uma liderança muito grande e praticamente não tem outros players, são muito pequenos. Ou tem 2 players ali brigando. E o Brasil tem uma combinação de players muito grande, como você mencionou, né? Tem o Mercado Livre, tem player americano, tem players asiáticos, tem players nacionais e todos players com muito capital, investindo bastante. Então, é um mercado competitivo, é uma população enorme, né? 220 milhões de habitantes, com um PIB que é grande também, o PIB do Brasil, um mercado de consumo grande. Então, é um mercado que atraiu bastante investimento e vários players estrangeiros. Em 2020, a gente tinha mais ou menos 20% de market share e o segundo, o terceiro e o quarto player eram brasileiros, que tinham 2 players, tinham praticamente 18%. Então, o Mercado Livre era 10% maior do que o segundo e o terceiro players, quase o mesmo tamanho. E aí vinha um outro com 12%, um outro com 8%, e de lá para cá a gente cresceu e, segundo as várias fontes que mencionam market share, falam de um market share de 40% a 43%, dependendo da fonte, a gente está por aí nesse market share, e o segundo player tem na casa de 15%, depois vem outros 2 com 11%, e os estrangeiros entrando, investindo muito, crescendo, os players nacionais realmente numa situação mais difícil. Para você, os players nacionais, os varejistas nacionais hoje não têm capacidade de enfrentar a concorrência dos estrangeiros?
Eu acho que aí depende... Vendo esses números que você, inclusive, está apresentando para a gente, né? Acho que aí depende do escopo de competição. Se for com uma visão de competir para ser um player, vamos dizer, horizontal e atuar em todos os verticais de consumo, que é o que o Mercado Livre faz, ou seja, a gente atua em eletrônicos, moda, cosmético, construção, autopartes, beleza, supermercados. Eu acho que os players nacionais, para terem esse escopo, lutar pela liderança do mercado, acho que acho que o mercado ficou num contexto que não tem como mais. O impacto do comércio eletrônico numa economia como a economia brasileira, o maior impacto é o empreendedorismo? É o pequeno, o médio vendedor de várias cidades desse país? Muito interessante a sua pergunta, porque traz um ponto que é sobre o modelo de negócio do Mercado Livre. E o modelo de negócio é chamado Marketplace, que é um modelo onde o Mercado Livre é como se fosse um grande shopping virtual, que as lojas entram nesse shopping para vender, para participar, né, desse grande shopping. E o Mercado Livre tem audiência, tem os compradores, as marcas e os vendedores entram oferecendo seus produtos, colocando o preço, vendendo. O Mercado Livre, na maior parte das vezes, faz a entrega, tem os meios de pagamento. E na hora que o Mercado Livre cresce, a gente divulgou o quarto trimestre, né? A gente cresceu 34%. Isso significa que quem vende no Mercado Livre, na média, cresceu 34%. Como eu falei, são centenas de milhares de vendedores de pequenas e médias empresas. A gente foram mais de 250 mil empresas criadas no Brasil através do Mercado Livre nos últimos 2 anos, num movimento de formalização muito grande. O modelo de negócio do Mercado Livre permite que uma pessoa física venda um produto. Então, eu posso vender o meu tênis, posso vender minha mochila, minha raquete de tênis, meu telefone celular. Então, eu vendi minha bicicleta, depois eu perdi o emprego, falo, caramba, foi fácil vender a bicicleta, vou vender a bicicleta do meu irmão, do meu primo, eu vou montar um negócio, uma loja de vender bicicleta. E eu começo a vender no Mercado Livre, e o Mercado Livre permite que eu empreenda e monte a minha loja. Só que depois de 90 dias seguidos com venda, aí o Mercado Livre vai falar, opa, é legal, você empreendeu, teve sucesso, agora que você já vende 90 dias seguidos, você já não é mais uma pessoa física, já é uma empresa. Então, para continuar vendendo, você tem que abrir um CNPJ. E aí veio um movimento de formalização muito grande quando a gente criou isso no final de 2022. E de lá para cá foram 250 mil formalizações. 250 mil. Teve até um reconhecimento do governo de São Paulo mostrando o quanto que o Mercado Livre impactou na geração e criação de novas empresas no estado de São Paulo. E isso realmente democratiza o acesso ao comércio, porque você permite que um pequeno empreenda e aí ele prospera, ele criou um negócio para ele, deu certo e ele tem acesso ao Brasil inteiro. Porque imagina, se você está no interior de Goiás e você tem um produto que é legal, as pessoas gostariam de comprar, você tem sucesso vendendo aquilo na sua cidade, no interior de Goiás, mas você não alcança o Brasil inteiro. Você teria que criar lojas em outros locais do Brasil. Na hora que você entrou no Mercado Livre, tem 80 milhões de compradores que vão comprar o seu produto, o Mercado Livre entrega, você não precisa fazer a logística. E aí você cresce proporcional à qualidade do produto que você criou. Então, por isso a gente permite o empreendedorismo, depois a formalização. Você citou governo aqui, deixa eu tratar e trazer de um tema que tem mexido com os mais variados setores da economia brasileira, um tema quente de fato.
Na sua avaliação, qual é o real impacto do fim da jornada 6x1 num negócio como o seu? A gente está avaliando ainda. Não tem um ponto concreto para colocar. A gente está avaliando, a gente é a favor de produtividade, de um mercado, quanto mais moderno o mercado, melhor, e que as legislações foquem num ganho de produtividade. Tudo que vai contra a produtividade, a inovação do mercado, a gente acha que joga contra. E tudo que vai a favor é o que a gente mais apoia. Deixa eu falar de inovação, porque inovação está no cerne da companhia. Quando eu falo de vocês, eu lembro de um vídeo que eu fiz falando de vocês, uma notícia do Mercado Livre que teve uma audiência muito significativa nas redes sociais, quando eu falei de 100 robôs que iam invadir um dos centros de distribuição do Mercado Livre. As pessoas ficaram eufóricas, porque 100 robôs estariam dentro do centro de distribuição de vocês. Afinal, Fernando Yunes, os robôs vão dominar os centros de distribuição das empresas de comércio eletrônico? Acho que tem tarefas ali que são muito repetitivas, muito manuais, que podem ser automatizadas. A gente tem 360 robôs, mas não são humanoides, não são robôs humanos, né? Um deles é um robô redondo, como se fosse um grande aspirador, aquele que anda sozinho pela casa, e ele leva as prateleiras até as pessoas. Então, em vez da pessoa que precisa pegar um produto, né? O produto foi vendido, a pessoa vai pegar aquele relógio e colocar numa embalagem. Ao invés da pessoa andar nos corredores até a prateleira para pegar o relógio, a prateleira vai até a pessoa. Então, a gente tem esses robôs levando prateleiras e as pessoas, elas estão trabalhando em pegar o produto, embalar o produto. Então, assim, tem bastante automação que já aconteceu. A gente segue contratando. Nesse ano passado, a gente aumentou quase 10 mil posições novas. Essa é uma informação extremamente relevante, porque é isso que eu ia perguntar. Com essa adesão, essa introdução de robôs dentro dos centros de distribuição, teve substituição, ou seja, coloca um robô e demite um humano? O que a gente fez foi migrar as pessoas para funções de maior valor agregado. Então, tanto que a gente ainda contratou mais gente, mas aí as pessoas passam para outras funções e o robô ganham produtividade. Então, imagina aquela pessoa que ia até as prateleiras, na hora que as prateleiras vêm até a pessoa, a gente consegue fazer mais rápido aquela coleta do produto. Reduziu em 27% o tempo de preparar o produto para ser entregue. Reduzindo o tempo, a gente consegue entregar mais rápido. Então, não necessariamente tem que reduzir as pessoas. A gente está usando a produtividade e a automação para conseguir entregar cada vez mais rápido. Deixa eu trazer uma informação relevante, nova, do Fernando Yunes, porque você foi escolhido recentemente para uma das funções mais estratégicas dentro da companhia, né? Você é a maior liderança da operação no Brasil, do Mercado Livre, e assumiu também o comando do Marketplace na América Latina. O que mudou com esses novos desafios? Acho que um ponto um desafio de aprender, né, agora mais a fundo sobre os outros países. Então, tem o México com a realidade, com o contexto competitivo, com o mercado, com o macroeconômico, que era algo que eu não me aprofundava, estou tendo que me aprofundar. Tem Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai. Então, agora eu tenho um escopo com todos esses países, então isso é uma mudança. Bem mais viagens. Então, eu ia para a Argentina acho que umas 3, 4 vezes por ano.
Agora, daqui 2 semanas, vou para a Colômbia, depois vou para o México, tem uma viagem para a China. Você combinou com a sua mulher. Inclusive está aqui, né? Lembrando que a sua mulher está presente aqui nos estúdios, acompanhando as gravações. Você combinou com ela? Tudo combinado. Quer dizer, vem mais viagens por aí. Vem mais viagens por aí e um aprendizado também, né? De conhecer mais culturas, trabalhar mais próximo de outras equipes. Então, acho que tem um desafio, mas também uma oportunidade de levar para outros mercados. O Brasil é o mercado mais competitivo da América Latina. Não, e é onde o Mercado Livre mais ganha dinheiro. É o maior... A participação do Brasil é extremamente relevante, né? Mercado Livre, mais ou menos 54% das receitas vem no Brasil. E por ser o maior mercado da América Latina, é onde os players iniciam as suas operações, né? Os players estrangeiros. Então, os asiáticos estão todos aqui no Brasil. E por ser um mercado muito competitivo, é um mercado também, consequentemente, com muita inovação. E um dos meus papéis vai ser levar essas ideias, essas inovações para outros mercados também. Ô Yunis, falando do seu pai, você vem de família de classe média, é isso? Classe média média, classe média alta, classe média baixa? Acho que era uma classe média, talvez, mas depende, talvez uma classe média... talvez uma classe média alta. Porque, assim, ao mesmo tempo que a realidade do Brasil é tão ampla, né? Então, dá para olhar como vários elementos que a gente tinha, né, na vida, mas também não tinham excessos. Então, eu lembro que... às vezes tinham viagens da escola que a gente não podia ir, eu e meus irmãos, porque a gente estava mais apertado. Meu pai tinha uma oficina de mecânica, funilaria e pintura e trabalhou duro a vida inteira. E praticamente tudo que ele ganhava era para pagar escola e saúde, para mim e para os meus irmãos. Você que passou por grandes empresas e sempre em cargos de liderança, hoje é o maior nome do Mercado Livre no Brasil e uma das maiores lideranças da companhia na América Latina, no mundo, né, evidentemente. Para você, o que é um bom profissional? Aquele profissional que você contrata para a sua empresa e aquele profissional que você promove. Legal. Acho que é uma combinação de fatores. Uma pessoa curiosa intelectualmente, que gosta de aprender, que vai a fundo, que não toma decisões superficiais, mas que quer entender a raiz dos problemas, o detalhe das oportunidades e que tem sangue nos olhos, que quer fazer a diferença, que é uma pessoa competitiva para fora, mas ao mesmo tempo colaborativa para dentro, que é uma pessoa do bem, que os valores são importantes, são inegociáveis e que forma times de alta performance, que gosta de contratar gente melhor do que ela, e que aí consegue potencializar o trabalho dela através de um time muito competente e ajuda a amplificar a cultura de alto desempenho. Então, acho que a pessoa que vem com vontade, com energia, com esses atributos, aí acaba entregando mais resultado, ajuda a inovar num ambiente legal, criando talentos. Acho que é um profissional bem completo. Deixa eu voltar aqui para o universo do Mercado Livre. Você sabe que você enfureceu nos últimos tempos as maiores redes de farmácias do Brasil, né? Porque o Mercado Livre comprou uma farmácia em São Paulo. Por que essa compra? Olha, a gente comprou a farmácia para entrar no mercado farmacêutico
através do modelo de 1P, que é o modelo que você compra o produto e revende, porque até o momento tinha uma determinação de que os marketplaces não podem trazer farmácias para vender medicamentos. Mas se a gente tiver uma farmácia com uma licença e operar no modelo de acordo com as determinações ali da Anvisa, aí a gente pode vender medicamento. E é o único segmento que o Mercado Livre não atua no Brasil. O Mercado Livre já vende medicamentos no México, na Argentina, no Chile, na Colômbia. E o Brasil acabou ficando 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos atrás dos outros países na entrada. A gente ainda não entrou, ainda não vende, mas a compra da farmácia veio para a gente aprender. Ela vai servir ali a região dela. E aí a gente vai aprender os detalhes e como que os clientes se comportam. O cliente vai comprar, vai ter interesse de comprar no Mercado Livre ou não, como vai funcionar a logística. Então tem vários aprendizados ali. A gente vai cumprir todas as regras regulatórias com um nível de exigência altíssimo e o objetivo é começar para em algum momento, quando a legislação permitir, aí a gente ter uma amplitude maior e poder operar de uma forma nacional. E a nossa visão não é ser um player que eu comentei, né, que chama 1P, que é quando a empresa compra os produtos dos fabricantes e revende. Tem vários players online que são esse modelo. Eles compram o produto, tem os produtos no seu estoque e revende. O Mercado Livre tem os vendedores, né, como a gente conversou antes. A ideia é ter as farmácias dentro do Mercado Livre, as farmácias participando e vendendo os produtos. E aí a farmácia pode fazer a entrega através da sua loja, ou o Mercado Livre pode fazer a entrega. Aí é uma questão de entender o melhor modelo, discutir caso a caso para ver como avançar. Mas a gente acha que pode ser uma parceria para atender mais regiões onde não existem farmácias, para trazer mais acesso e ampliar também o tamanho do mercado. Nesses 6 anos de Mercado Livre, quais foram os pedidos ou os produtos mais extravagantes que você se deparou? O que mais te surpreendeu? Putz, não... Você falou que tem praticamente tudo dentro da sua plataforma. Sim, eu acho que o que mais surpreendeu, não de produto criativo, curioso, mas foi na Black Friday, de 2 anos atrás, o produto mais vendido foi leite condensado. E acho que foi Teve mesmo? Foi o produto mais vendido da Black Friday. Leite condensado? Leite condensado. E a gente foi ver, mas por que tanto leite condensado? E o Brasil faz muito bolo, né? Bolo, brigadeiro. Então isso foi surpreendente. Nesse ano foi creatina. Foi o ano da creatina. Então os brasileiros e brasileiras, aí, o povo está tomando muita creatina porque o volume foi absurdo, impressionante. Tem caso de pessoa comprar, por exemplo, 4 pneus e receber em casa os pneus. Imagina 4 pneus chegando em casa. Tem de tudo mesmo. Tem que parar para pensar. Eu imagino com os dados avassaladores que vocês têm, de 80 milhões de compradores que vocês têm anualmente, tem diferença de demanda entre as regiões do Brasil? Em relação a produto, em relação até demanda mesmo de velocidade na hora de comprar produtos? O que a gente vê é bem homogêneo. Talvez tenha algumas cidades com um nível socioeconômico maior, que aí produtos de um mix mais alto, né, produtos mais caros acabam vendendo mais, e cidades com poder aquisitivo menor acabam vendendo, compram também a categoria, mas num nível de produto, num mix mais baixo. Em termos de velocidade, o que a gente vê é que
é meio que geral. Aonde entrega mais rápido, cresce o mercado. Parece que a velocidade é democrática. É mais rápido, todo mundo quer mais rápido. Então, acho que é mais ou menos por aí. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Fernando Yunes, a maior liderança do Mercado Livre no Brasil e presidente do Commerce do Mercado Livre na América Latina. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E nós estamos de volta com o Show Business nesta edição com Fernando Yunes, a maior liderança do Mercado Livre no Brasil e um dos principais executivos da empresa na América Latina. Yunes, no início do ano passado, o Mercado Livre anunciou um total de 34 bilhões de reais para investimentos e despesas estratégicas aqui no Brasil. Esse ano de 2026, serão quantos bilhões? A gente ainda não fechou o número, senão eu Tá no seu computador. Está no seu computador ali o número. A gente está discutindo o número, mas assim, é um número muito grande mesmo, né? Do que a gente fez no ano passado. A gente lançou 900 de distribuição dentro do ano, que foi o ano recorde de aumento de centros de distribuição. E aí, então, tem a logística, tem tecnologia, mercado pago, mercado ads, que é o nosso negócio de publicidade. Eles são as principais áreas que receberam investimentos e essas despesas estratégicas. Mas a sua perspectiva para 2026, como ambiente de negócios no Brasil, é como? É boa? É cautelosa? Não, o nosso plano é um plano de crescimento. E a gente quer seguir crescendo numa taxa bem atrativa. O mercado brasileiro tem muito potencial ainda de crescimento, né, no e-commerce. A penetração é na casa de 16%, 17% de todo o varejo está online. Os Estados Unidos já é uns 25%, 26%. Na China, uns 36%, 37%. Na Inglaterra é quase 40%. Então, o Brasil está lá atrás na penetração do varejo online, com um potencial de crescer muito. E a gente acha que deve bater os 20% nos próximos 3 anos de penetração. Então, tem muito espaço para crescer. Tem categorias que a penetração é muito baixa. Supermercados é 3% ainda, mesmo moda é 9%, 10%, bem abaixo da média. Então, o potencial de crescimento é grande e a gente vai continuar investindo para crescer pensando no longo prazo. Eu falo de perspectiva econômica brasileira porque o Brasil tem grandes gargalos estruturais. O crescimento econômico do país é fraco. Isso não é uma barreira para o crescimento do Mercado Livre? Não. A gente olha que o tamanho da oportunidade ainda é muito grande e a gente segue crescendo numa taxa super saudável. Tanto uma combinação de crescer o mercado online, então o mercado online, como eu falei, a penetração ainda é baixa, tem espaço para crescimento, como entrada em novas categorias, em novos negócios. A gente criou o negócio B2B, que é o Mercado Livre vender para empresas. Então, empresas publicarem venda para outras empresas com possibilidade de colocar um desconto por volume maior, toda uma parte de documentação que as empresas exigem e são mais estruturadas ali no nosso UX, no produto, do que a venda para uma pessoa física. Então, a gente tem um plano de melhorar esse serviço e o mercado B2B é um mercado enorme. Então, tem tanto a entrada em novos segmentos com uma penetração baixa que podem crescer, o mercado B2B. Então, o contexto macroeconômico, a gente não olha para o contexto macroeconômico para decidir o nosso plano de crescimento do ano. Você falou em cenário macroeconômico e não falou de taxa de juros. Como é que é lidar num gigante como você comanda, num país com taxa de juros a 15% ao ano? Acaba sendo
sem entrar no mérito, né, se o juros está certo ou está errado, acho que a gente tem as metas de inflação e tem que trabalhar para perseguir as metas de inflação. É o mandato do Banco Central e acho que o Banco Central está cumprindo esse trabalho. Agora, juros na casa de 15% por bastante tempo acaba gerando um custo financeiro muito grande para as empresas e para as famílias, né? O nível de endividamento no Brasil é muito alto, aí a despesa com juros das famílias acaba sendo muito alta também, e isso acaba comprimindo o poder de consumo. Então, certamente, o juro voltando para um patamar 10%, 9%, 10% em algum momento, isso libera um custo financeiro das empresas, possibilita as empresas investirem mais e o consumo também acelera com as famílias menos pressionadas, o emprego pode avançar também. Então, com certeza, os juros em patamares menores impulsionariam mais os mercados. E a gente, ao longo desse programa, dessa edição, a gente está, evidentemente, focando no cerne do Mercado Livre, que é o comércio eletrônico. E pouco a gente se falou de um braço de negócio que é extremamente relevante para vocês, que é o braço financeiro de vocês, que é o Mercado Pago. Até onde o Mercado Pago pode ir? Putz, o Mercado Pago, se o Mercado Livre ainda tem um potencial de crescimento enorme olhando para frente, o Mercado Pago é muito mais. Hoje, qual é a participação de cada um desses negócios? Comércio eletrônico e o financeiro, Mercado Pago? A gente não abre a receita dos dois, mas o que eu posso dizer é que tudo que é transacionado no Mercado Livre passa pelo Mercado Pago, né? A transação acontece no Mercado Pago e o Mercado Pago também transaciona com os clientes fora do Mercado Livre. Hoje, o que acontece de transação no Mercado Pago fora do Mercado Livre é 4 vezes mais o Mercado Livre inteiro. Então, em volume de transação, já é um colosso o Mercado Pago e segue crescendo muito rápido. A carteira de crédito segue crescendo e ela ainda é muito pequena perto do tamanho do mercado de crédito no Brasil. A carteira de investimentos cresce muito rápido e também ela é incipiente. O mercado financeiro é muito grande, né? Se você olha o que a gente gasta num mês em consumo, em compras, e comparar isso com o que você gasta em geral, o que a gente gasta com compras é muito menos do que o gasto geral e ainda tem o crédito, ainda tem o dinheiro investido, ainda tem os seguros. Então, o mercado financeiro é muito maior que o mercado de consumo. E, além disso, vocês têm outros negócios, né? Vocês têm até streaming. Tem streaming, tem a publicidade. Eles são relevantes no negócio de vocês? Porque a gente está falando de braços aí extremamente significativos nos resultados da companhia, né? Comércio eletrônico de um lado, o financeiro do outro. Só que vocês têm outros negócios também. Eles são significativos? Ou é uma aposta? Não, o mercado Ads, que é um negócio de publicidade, ele é altamente representativo. Mercado Ads é o terceiro maior anunciante online na América Latina e é um negócio que cresce numa taxa muito alta, então ele é um negócio muito importante. As empresas investem em Mercado Ads tanto para performance de venda dos produtos que estão anunciados ali, mas também em displays e vídeos para fazer awareness, construção de marca, lançar produtos. A gente teve lançamento de telefone com banners dentro do Mercado Livre apresentando o telefone, com vídeos mostrando as especificações do produto. Então tem muita empresa investindo em ads e ads no Mercado Livre agora dá para investir fora também. A gente está fazendo parcerias com empresas de publicidade para, uma vez que a gente conhece aquele público, que a empresa fez o lançamento, a gente sabe com quem tem uma propensão maior de compra, porque a compra acontece lá, então a gente consegue segmentar muito bem e a gente pode oferecer para a empresa
fazer publicidade para esse segmento fora do Mercado Livre também, não só no Mercado Livre. Então, o Mercado Ads é um negócio muito relevante. O negócio de streaming, aí a gente tem parcerias com os players de streaming e a gente distribui os streamings, né? Então, na assinatura do Meli Mais Mega, você tem Apple TV, Netflix, Disney e HBO, e eles fazem parte da assinatura. E aí tem descontos de outros players também, além desses 4, mas esses 4 estão incluídos na assinatura. Mas não é o Mercado Livre criando os conteúdos. A gente não vai ter uma empresa que vai criar filmes. Yunis, no primeiro bloco a gente falou muito sobre a concorrência acirrada no comércio eletrônico, sobretudo dos estrangeiros. Na sua avaliação, por que uma gigante como a Amazon, que é uma das empresas mais valiosas do mundo, fundada por Jeff Bezos, não consegue ser gigante no Brasil? Acho que essa pergunta eu tinha que fazer para a Amazon. Pois é difícil falar, né, sobre outro player. No final, os brasileiros estão escolhendo comprar no Mercado Livre. Resposta de bom vendedor, hein? Resposta de bom vendedor. Brasileiros e brasileiras estão escolhendo o Mercado Livre. Aí, o porquê, acho que a gente teria que fazer uma pesquisa com os clientes, mas as especificidades ali eu não sei o que está por trás. Eu, como jornalista de negócios, eu já fui deparado por pessoas que se surpreenderam quando eu noticiei que o Mercado Livre é da Argentina. Já aconteceu com você, de alguém se surpreender assim, nossa, mas o Mercado Livre é da Argentina? Já aconteceu? Já. Agora, sim, na verdade, né, a empresa é uma multinacional que foi fundada quase que ao mesmo tempo, Brasil e Argentina. Começou na Argentina primeiro, mas 6 meses depois já veio para o Brasil. Foi o Marcos Galperin, fundador do Mercado Livre, e o Estélio Tolda já entrou logo depois e criou o Mercado Livre aqui no Brasil, o Estélio. Então, digamos que é uma empresa argentina-brasileira, mas sim, a fundação foi na Argentina e as pessoas associam muito o Mercado Livre como uma empresa brasileira. Como uma empresa brasileira, exatamente. Agora, você explicou muito bem no primeiro bloco a razão do Mercado Livre, acho que na verdade foi a primeira pergunta, né? A razão do Mercado Livre ter se transformado na maior plataforma de comércio eletrônico do Brasil. Agora, o que você acha, brevemente, viu, qual é a cultura dos fundadores argentinos, os fundadores do Mercado Livre, que permeou esse sucesso no continente todo, na América Latina toda e em especial no Brasil? Tem um elemento especial? Porque as grandes empresas têm isso. O próprio Jeff Bezos, ele tem. No Mercado Livre tem? Não, tem, e a cultura a gente acha que é a base da vantagem competitiva, está na cultura, e é uma cultura de excelência e com o cliente no centro, então de sempre inovar e criar o melhor para o cliente, tomando risco com ousadia, uma cultura que a gente chama de always beta, que a gente tem que enxergar que a gente está sempre evoluindo, sempre melhorando, a gente nunca chegou lá. Quando lançou algo, a gente já pensa o próximo. E qual é o próximo depois? Num ambiente rápido, informal, dinâmico, sem ego, sem hierarquia, com pessoas muito qualificadas e que coloquem seus pontos de vista, que participem das discussões a pessoa mais sênior na sala, se ela tiver algum ponto de vista melhor, ela vai ter humildade de falar, nossa, não pensei nisso, você tem razão, independente da posição. Então, todo mundo tem que falar, o importante é a empresa tomar a melhor decisão.
E como eu falei, né, tomando risco, empreendendo, lançando coisas novas e com pensamento de longo prazo. O Mercado Livre não está olhando para o trimestre, falando, nossa, quanto que a gente tem que entregar no trimestre, o que vai acontecer com o crescimento, com o resultado. A gente está pensando no longo prazo, não no trimestre. A gente está aqui para as próximas décadas. Yunis, qual que é o papel do acaso ou da sorte na sua vida? Você acredita nisso? Eu acredito. E eu acho que acaba sendo uma combinação da pessoa se profissionalmente, né, de se preparar muito e se esforçar, mas o acaso e a sorte têm um papel também. Acho que tem muita gente muito competente, muito boa, muito esforçada, mas que acaba entrando num segmento, por exemplo, eu saí do Sem Parar e fui para o Mercado Livre, terminei o processo no final de 2019, começo de 2020. Eu estava num negócio de mobilidade e fui para um negócio de e-commerce. 3 meses depois veio uma pandemia, que os carros não saíam mais na rua e todo mundo comprava online. Isso é um acaso completo. E teve, você tem que trazer para a nossa audiência, o episódio da TAM. Sim. Inclusive... Você era um funcionário da TAM? Não, eu era... Você era um funcionário? Da BEM. A BEM é uma empresa de consultoria estratégica. Eu trabalhei 5 anos na BEM, depois que eu terminei o MBA. E eu fazia projeto na TAM, junto com... Tinha um time grande, né? Com 4 gerentes de projeto, cada um com os seus times. E eu era um gerente de projeto, tinha 2 pessoas no meu time. E o meu projeto com eles era na TAM Express. E aí a gente trabalhava todo dia ali, até umas 7h30, 8 horas da noite. E o André Castellini, que era o sócio do projeto, ele na segunda-feira avisou que na terça, o dia seguinte, a partir daquele dia, toda terça-feira à tarde, ele ia juntar os gerentes de projeto no escritório da BEM, na Vila Olímpia, para cada um compartilhar com os outros como estavam indo as suas frentes. E aí na terça-feira, então, eu saí para almoçar fora e fui para o escritório da BEM. E às 4 da tarde, os outros não puderam sair da TAM e o André cancelou a reunião. E aí eu quase voltei para a TAM. Eu olhei no relógio e falei, caramba, 4 horas, será que eu volto? Vou pegar trânsito na Bandeirantes, vou ficar aqui. E aí eu fiquei. E às 6h45 passou o André correndo na frente da sala e falou, Yunis, vem aqui comigo que caiu um avião da TAM. E ele estava no telefone com o Bolonha, que era o presidente da TAM na época. Que esteve já aqui no programa. E o Bolonha falou, André, liga para o seu time porque o avião caiu no prédio da TAM Express. E aí, na hora eu comecei a ligar e o telefone deles já não atendia. Eu desci, fui até o prédio. Os bombeiros já tinham fechado a área, então parei o carro em qualquer lugar, fui a pé e cheguei ali, vi aquele prédio, né, do jeito que estava. E os 2, infelizmente, faleceram junto com outras pessoas da TAM. E tinha o Marcelo, que era o diretor da área de cargas, ele chegou para entrar na reunião 5:06 e, como eu não estava na reunião, ele acabou não ficando. E ele, por um triz ali, não estava no prédio no acidente. Então foi muito duro. E foi a partir dali que eu repensei. E logo depois eu mudei de trabalho, foi um momento de muita mudança. Você repensou o quê? De vida? De vida. De vida, tá. Então eu era noivo, né? E a gente não estava bem, os 2 não estavam felizes. E naquele dia mesmo, a gente terminou. E eu pensei, né? Putz, se a gente não está feliz, não está bem... Imagina viver vários anos
e depois a vida passar e se arrepender de não ter vivido da melhor forma possível, feliz os dois. E aí a gente terminou o relacionamento e aí foi aí que logo depois, na viagem, tinha uma viagem de treinamento em Barcelona pela BEM, e o Castellini falou: Yuni, você não precisa ir, pode ficar calmo, fica por aqui. Eu falei: não, André, ao contrário, eu quero viajar, sair. E aí viajei com um irmão e um primo e foi lá que eu conheci a Cissa. A mãe das princesas. Fernando Yunes, uma pergunta clássica aqui no Show Business. Quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na sua vida? Eu acho que é uma combinação, vou ser breve, porque senão ia outro programa. Mas acho que o meu avô teve uma influência muito grande em trazer uma forma de enxergar a vida muito leve, e talvez a parte que você falou do desapego veio um pouco de influência dele, de como lidar com situações difíceis. O meu pai, de valores e de trabalho duro e de ser uma pessoa séria, de honrar os compromissos e de se esforçar muito para conseguir as coisas, e que a frase que ele fala é: sorte da pessoa que sofre cedo. Então tem ensinamentos dele também, da minha mãe, o lado social, o lado de empatia, de atenção às pessoas. E no mundo dos negócios? No mundo dos negócios, acho que as pessoas que eu trabalhei, né, que eu mencionei, são pessoas que foram fundamentais na minha formação como executivo. Somaria o Stefano Bridelli também, da BEM, o Rodolfo, que também era da BEM, junto com o André Castellini, e aí o Brega, o Drummond, que foram chefes na Whirlpool. E agora no trabalho com os argentinos, o Marcos Galperin, o Ariel, acho que são pessoas que são referências muito fortes. E talvez eu gostava muito de ler sobre o Steve Jobs e ver as inovações e o quanto que ele impactou a vida das pessoas, né, com as inovações. Impactou o mundo, né? A partir do momento que o iPhone foi criado, foi uma revolução. Então ele também foi uma pessoa que eu estudei bastante. Você falou, evidentemente, dos argentinos, os fundadores do Mercado Livre. É bom trabalhar com argentino? Eu gosto. Que bom. Os argentinos são bem objetivos, são bem diretos, pragmáticos, focados em resultado, num ambiente que não é político, que é bem objetivo. Muito bem, nós recebemos nesta edição do Show Business Fernando Yunes, a maior liderança do Mercado Livre no Brasil e um dos maiores executivos, hoje presidente do Commerce do Mercado Livre na América Latina. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Um grande prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal aí esse papo que a gente bateu. E olha, muito obrigado a você sempre pela sua audiência, pela sua companhia, e até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.